Vitória Pontes, obrigada por nos receberes aqui. Em 2016 disseste a Mais Guimarães: acho que nunca soube o que queria ser, nem agora sei o que é que quero ser. Sei o que faço, isso é diferente. 7 anos depois, já sabes o que queres ser ou não é preciso saber? Não, acho que continuo sem saber. Acho que ainda continuo à procura de respostas. E por isso é que continuo a trabalhar nesse sentido. Acho que porque essa frase vem no seguimento de uma ideia em que nós somos aquilo que fazemos, ou quando nos perguntam aquilo que nós somos, nós respondemos com aquilo que fazemos. E nem sempre somos aquilo que fazemos. Embora eu acho que muito do meu trabalho reflete aquilo que eu sou e aquilo que eu penso e quais são os meus ideais e as minhas ideologias e cada vez mais também o meu posicionamento enquanto cidadão perante as questões da sociedade e do mundo. Depois de um percurso artístico, começou no teatro em Guimarães, quando ainda frequentavas o ensino secundário, 2 cursos no Porto, na Faculdade de Belas Artes e no Ballet Teatro, o curso de Teatro Universitário do Porto, o curso de Pesquisa e Criação Coreográfica do Fórum da Dança, o curso de Encenação de Teatro da Fundação Carlos de Gulbenkian. Entretanto, houve mais algum curso? É curioso porque em 2017 eu já estava a dar aulas há muito tempo e a criar há algum tempo também e senti a necessidade de fazer novamente formação porque achei que tinha que de certa forma ter novos estímulos, a não ser só eu a propor e eu sempre a trazer as ideias para a mesa e apetecia-me entrar num estúdio e que alguém me dissesse aquilo que eu tinha para fazer. Ou que também fosse estimulado de outra forma. E inicialmente, ainda no final de 2016, inscrevi-me na pós-graduação em dança contemporânea que acontece na ESMAI, no Porto. Acontece que eu não me identifiquei com aquilo que com a própria pós-graduação e senti que não seria por ali o caminho. E, entretanto, como bolseiro da Fundação Carlos Gulbenkian, fui estudar para Viena, para a Áustria, e tive como bolseiro num programa chamado Dance Web, do Festival Impulse Dance. E foi assim um momento muito, muito forte de nova aprendizagem, nova partilha, de conhecer muita gente. Era uma turma feita com pessoas de todo o mundo, portanto, só essa experiência de poder estar em contacto direto com pessoas de todo o mundo foi extremamente forte. Para além de que os professores eram professores que eu escolhia, que queria fazer as aulas, e não os professores que eu tinha que ter porque faziam parte do plano curricular. Ou melhor, dentro daquele plano curricular, eu posso dizer que a cada 2 horas tinha a possibilidade de ter 15 aulas distintas, e dessas 15 aulas era eu que fazia o meu plano curricular. E isso acho que é uma grande vantagem em nós escolhermos com aquilo que nos identificamos mais, aquilo que faz mais sentido. Às vezes é bom irmos para sítio que não conhecemos e desafiarmos também, mas também, acima de tudo, acho que é muito interessante sermos nós a fazermos essa escolha e termos essa possibilidade de escolha. E a maior parte das faculdades ou dos cursos não nos dá a possibilidade de escolha. Faz parte daquele plano curricular, daquele calendário, daquele horário, ter aula com aquele professor naquele horário. E não é a possibilidade de ter com aquele ou ter mais 10, que eu posso escolher dos 10 que estão disponíveis com qual é que eu quero ter. E qual carga horária é que quero fazer aquilo. Portanto, essa liberdade acho que é muito interessante e foi algo que eu trouxe mesmo para repensar o ensino da arte, porque acho que cada vez mais acho que devem ser os alunos também a fazer as suas próprias escolhas. E hoje acreditas, ou já na altura acreditavas, que as áreas onde estavas tinham mais em comum do que aquilo que a maior parte das pessoas pensava? Eu só venho confirmar que estava certo e cada vez tenho mais certezas disso. Acho que cada vez mais o conhecimento não ocupa lugar, portanto acho que quanto mais sabemos, mais somos ricos como pessoas também e portanto acho que depois isso se reflete no próprio trabalho. É muito curioso porque inicialmente os alunos não começam por perceber porque é que têm que estudar português, se querem ser atores ou se querem ser bailarinos, até depois perceberem que quando vão fazer uma peça de teatro têm que perceber o texto que lá está e, portanto, as aulas de português foram muito úteis. Assim como as aulas de matemática também são ótimas para depois fazermos orçamentos, porque também tem esse lado de produção no trabalho que fazemos, não é só um lado artístico, isso era muito bom.
que fosse só dessa forma, mas infelizmente não é. Portanto, temos que depois saber gerir muita coisa. Para além das áreas artísticas em si, que são importantes depois na construção de um espetáculo, saber como é que a luz funciona, como é que o som funciona, ter essa sensibilidade, são tudo mais-valias que só enriquecem o meu trabalho e a forma como eu estou a trabalhar também. Da altura do teatro de rua, tens alguma história que te tenha marcado e que possas contar? Tenho muitas histórias, porque foi um período muito intenso também de grande trabalho, em que trabalhei em contextos muito distintos, a fazer coisas mesmo muito distintas. Cheguei desde fazer de Pai Natal aqui no Triângulo Comercial, em cima de umas andas, e tenho uma história muito curiosa, até aflitiva, porque estava a fazer animação e nós fazíamos dentro do shopping. Estou a falar esta porque tem a ver até aqui com Guimarães, em que eu estava no Triângulo Comercial, fazia de Pai Natal e estava em cima de umas andas de 1 metro. Estava eu e uma colega minha, ela fazia de Mãe Natal e eu de Pai Natal, todos nas andas, e tanto fazíamos animação dentro do shopping como vínhamos cá fora. E tínhamos uma amiga nossa que na altura veio connosco, mas depois estava muito cansada e foi descansar para o carro. E nós, enquanto estávamos a passear, a fazer a animação, resolvemos passar próximo do carro para ver se estava tudo bem. E foi muito curioso porque ela estava a ter um ataque epilético dentro do carro. Nós apercebemos disso, começamos a chamar as pessoas, mas como as pessoas nos viram vestidos de Pai Natal, só diziam: olha o Pai Natal, olha a Mãe Natal. E nós dizíamos: não, mas agora se esqueçam isso, há ali uma pessoa que precisa de ajuda. E até perceberem, depois tiramos mesmo as barbas e as perucas, mesmo como quem diz: não, isto está aqui algo se está a passar é grave. Pronto, há uma situação essa um bocadinho mais dramática, se posso dizer, mas houve outras muito divertidas. As mais diversas situações com os mais diversos públicos também, às vezes com as crianças também eram muito inusitadas e faziam comentários muito divertidos àquilo que nós fazíamos. Portanto, foi assim um período também muito intenso. E vais tendo histórias engraçadas ao longo da tua vida. Tu venceste um prémio e não percebeste que estavas a vencer porque estavam a anunciar em alemão. Sim, foi na Alemanha e eu não sei falar alemão. Na altura também já não sabia e depois não aprendi. Sim, curiosamente, depois percebi que era eu que tinha ganho, mas inicialmente não estava a perceber que tinha sido eu, porque estava a ser anunciado em alemão. Voltando um bocadinho ao teu percurso, a dança surge porque és convidado para entrar como ator em 2 espetáculos de dança, certo? Sim, inicialmente num espetáculo de dança e a partir daí, pronto, a partir daí abriu-se um universo de possibilidades, na medida em que, primeiro, eu comecei a perceber como é que era construir um espetáculo de dança contemporânea, e isso interessou-me muito, porque no teatro havia uma coisa que era as personagens, a atribuição das personagens logo no primeiro ensaio, no segundo. Portanto, eu ficava a saber que ia fazer aquilo, decorava o texto e a coisa estava muito estabelecida. E, independentemente do meu desempenho, eu ia podia ter mais aparições ou menos, mas ia estar sempre muito condicionado ao tamanho da minha personagem. Pronto, se bem que não se diz que há grandes ou pequenas personagens, há grandes e pequenos atores, mas independentemente disso havia já essa condicionante. Eles faziam um personagem pequeno e ia aparecer, ou melhor, se o meu personagem falasse pouco, na medida teria muito pouco protagonismo. E na dança percebi que isso não funcionava assim. Funcionava sempre a partir do material que tu propões ao coreógrafo, aquilo que te vais mostrando, e a partir daí ele vai compondo também. Portanto, havia muito mais possibilidades. E dependia do trabalho que tu fazias e não de que alguém tinha decidido que tu ias fazer logo à partida. Portanto, claro que depois o coreógrafo vai decidindo o que é que fica, o que é que não fica, mas se tu propuseres bom material, à partida ele fica com ele. E isso para mim foi também surpreendente perceber que as coisas iam-se construindo à medida que os ensaios iam desenrolando e não estavam todas pré-definidas quase à partida, em que só tínhamos de decorar e depois de nos posicionar em cena. E percebi que compor era muito parecido ao método que eu aprendia nas Belas Artes para compor, não numa superfície bidimensional, que era a folha ou a tela, mas depois num espaço tridimensional, em que o que é que se passa no primeiro plano, o que é que se passa no fundo, a caixa de palco como um objeto tridimensional. Isso começou-me a interessar muito também, esse tipo de relações, e pronto, e a certa altura percebi que poderia ser muito para aí o caminho, e inscrevi-me no Fórum Dança para fazer o curso de Pesquisa e Criação Coreográfica. Depois, entretanto,
tornas-te coreógrafo, se é que se pode dizer assim, tornas-te coreógrafo. Sim, é isso, acho que me torno coreógrafo. Primeiro acho que começo a ser, sei lá, respeitado pelos pares ou pela imprensa, que começa a chamar-me coreógrafo e eu começo-me a ver nesse lugar e depois digo, não, realmente eu estou a fazer coreografias, eu sou coreógrafo. Mas isso também acontece porque existe sempre uma ideia pré-concebida, porque para ser coreógrafo tem que ser bailarino e tem que se ter tido uma formação em dança muito forte anteriormente. E eu acho que o meu caso, como outros muito recentes, provam exatamente o contrário. Não quer dizer que uma pessoa não tenha que ter formação em dança, que não seja importante, mas não é a única formação necessária e pode ser complementada com muitas outras que enriquecem só o nosso trabalho coreográfico. Eu ia-te perguntar precisamente isso. Para ser coreógrafo, é ou não preciso saber dançar? Não é preciso saber dançar. É preciso saber pôr os outros a dançar e saber como é que se dirige os outros para dançar. Agora, eu não preciso de fazer tudo aquilo que os bailarinos fazem. Eu preciso de saber como é que os dirijo para eles chegarem lá. Até que eu depois não sou professor de dança. Um coreógrafo não é um professor de dança. Isso são coisas distintas. Um professor de dança dá técnica de dança. Um coreógrafo trabalha a partir daquilo que tem uma linguagem coreográfica própria, pode ter linguagens específicas que gosta ou dinâmicas do movimento, mas depois não é um professor de dança. Portanto, eu não tenho que ensinar a dançar. Eu escolho as pessoas e, a partir desse material, vou construindo com elas, desafiando-as a ir para outros caminhos, coisas que não conhecem, explorando outras linguagens, às vezes, mesmo a apropriação do material, como é que se transforma. Mas, acima de tudo, não é preciso saber dançar, nesse sentido de que tem que ser eu a executar tudo aquilo que eles estão a fazer. Até que, senão, só teríamos coreógrafos até aos 35 anos, 40, porque a partir daí a maior parte já ninguém consegue fazer os macacos e as rodas e os mortais que os miúdos de 20 anos fazem. Mas esse não foi o teu primeiro contacto com a dança. Tu já tinhas estado no grupo folclórico da Casa do Povo de Creixemil. Hoje em dia acreditas que isso te fez traçar este caminho e chegar onde estás hoje? Não sei se isso me fez traçar o caminho. Eu acho que isso foi uma primeira abordagem que aconteceu. Provavelmente foi uma forma de eu já fazer dança, que era uma coisa que eu gostava muito. Portanto, eu ir para o rancho folclórico foi algo que eu gostava mesmo muito de alistar. Na verdade, eu fui para lá porque era para ver um curso de teatro e depois um grupo de teatro infantil. O grupo de teatro infantil é que degenerou no rancho folclórico, eu já lá estava e acabei por ficar. E depois gostava muito de... Acima de tudo, gostava muito de aprender as coreografias, de dançar, da música, do ritmo, dos passeios, dos convívios, das relações, porque nós viajávamos muito, quase todos os fins de semana se ia para um sítio diferente, às vezes ia-se na véspera, dormia-se no autocarro, ou dormia-se na rua, pronto, não era nada como é hoje em dia. E isso acho que também criou relações, mesmo esta relação interpessoal e mesmo de trabalho em grupo, é muito importante para depois também saber gerir um grupo. Portanto, acho que isso tudo estava lá desde o início, foi muito importante para mim, não no sentido do desenvolvimento técnico, ou mesmo da plasticidade do meu próprio corpo, porque isso não tive essa possibilidade de desenvolver, porque depois no rancho folclórico não se faz alongamentos, nem trabalho técnico, trabalha-se exatamente com os corpos das pessoas como estão, depois é uma questão de endurance para conseguir dançar o vira durante muito tempo. Mas sim, foi muito importante mas acho que não foi isso que me fez ser coreógrafo. Acho que aconteceram outras coisas pelo meio que me levaram aqui. Mas era uma altura em que um rapaz dizer que queria ir para a dança também não era completamente com os preconceitos todos que estão atribuídos. Ainda hoje isso acontece, é muito curioso que eu fiz uma audição há cerca de um mês, em que apareceram muita gente, e havia um jovem que veio, muito jovem, que eu perguntei-lhe, e ele dançava muito bem, eu perguntei-lhe com que idade é que ele tinha começado a dançar. E ele disse que começou a dançar muito novo, aos 6 anos de idade, disse que queria ir para o balé. E que depois de estar no balé, a avó o pôs no Kung Fu, para ele se defender do bullying que os outros miúdos faziam por ele andar no balé. Portanto, e ele tem 20 anos, portanto, isto eu já tenho muitos mais. Portanto, quer dizer que ainda o estigma ainda se mantém. Apesar de tudo, há muitas mudanças, mas há muitas que ainda se mantêm, e essa ideia muito pré-concebida do que é
para rapaz e o que é para menina, que cada vez mais faz menos sentido, do meu ponto de vista, seja no vestuário, seja nas profissões, seja nos desportos. E também uma grande vantagem é termos a seleção de futebol feminina no Mundial também, que é uma grande luta, para ganhar também outro tipo de representatividade. E como é que é celebrar, ou o que é que significam estes 20 anos de carreira? Na realidade, eu gosto muito pouco de celebrar o que quer que seja. Nem o meu aniversário celebro. Mas acho que é importante às vezes pontuar. E aqui tem muito a ver também com uma estrutura que é nome próprio, chama-se mesmo nome próprio, a estrutura que eu dirijo, que também é importante termos alguns pontos de dramatúrgicos no percurso que vamos fazendo, e pontuar os 20 anos é sem dúvida um momento muito forte, e eu fui mais aliciado pela estrutura a que essa comemoração existisse, ou essa celebração, não tanto por vontade própria, porque apesar de considerar 20 anos como criador, e acho que é importante dizer isto, porque às vezes as pessoas podem pensar que é 20 anos como artista. Não, eu comecei como artista aqui na Grande Serpente em 1994, portanto já lá vão quase 29. 20 é eu a dirigir os espetáculos, que são coisas diferentes. Eu como coreógrafo, ou eu como encenador, ou eu como artista performático, que dirige objetos performáticos. Mas acho que sem dúvida foi um percurso feliz, muito feliz, e nada expectável. Portanto, eu nunca diria que iria ser coreógrafo há 20 anos atrás, se me perguntassem. Não era este o futuro que traçava para mim. Em 2016 disseste-nos que tu já fazias espetáculos precisamente desde 2003, mas que partilhavas a noite com alguém, e só em 2006 é que construíste um espetáculo para uma noite inteira. Sim. Como é que foi esse momento em que viste pela primeira vez uma noite inteira tua em palco? Não foi grande, não é que tenha sentido assim uma grande mudança, porque o sentido de responsabilidade, seja numa noite partilhada, e isto é muito curioso, é uma noite partilhada, uma noite inteira com alguém. Eu estava aqui nos pensamentos, confesso que a meio da pergunta eu assim, o que é que eu fui dizer em 2016? Partilhava a noite com outras pessoas. Estamos a falar da noite do espetáculo e não horário pós-noturno. Estava a ver que vocês tinham informações secretas sobre a minha vida íntima e privada. Não, estamos a dizer o serão a ser partilhado, e não ser eu que fazia um espetáculo, ou melhor, as pessoas vinham ver o meu espetáculo e ele era complementado com um espetáculo de um outro jovem artista ou coreógrafo que também fazia um espetáculo essa noite. Não é que para mim tenha sido assim uma grande mudança. Acho que o início mesmo, eu estou a fazer porque tinha um princípio, meio e fim, não era uma coisa complementar do outro, portanto não era um espetáculo tão longo, exatamente porque depois tinha cerca de 30 minutos e depois entrava outro. Portanto, depois quando fiz de uma noite inteira tinha 45, também não foi assim uma diferença tão grande. E apesar destes 20 anos, disseste que só em 2011 é que sentiste que as pessoas entravam nos teus projetos e apostavam em ti sem saberem para o que é que iam, sem saberem o objetivo. Foi um caminho difícil? É sempre. É sempre muito complicado. Vejo isso pelos jovens que agora começam ou tentam começar e com os quais eu me cruzo, porque cada vez mais dou formação em diferentes contextos e apanho ou cruzo-me com jovens artistas que estão também em início de carreira, a fazer as suas primeiras obras, a tentar segundas, terceiras, e é sempre muito complicado porque o mercado não é assim tão grande, não há um apoio tão grande às artes. Depois há poucos espaços que acolhem projetos emergentes, ou há muito pouco espaço, e portanto é todo um processo muito difícil até se começar a ter aceitação, até se começar a ser reconhecido, até os teatros começarem a querer ter eles interesse naquilo que nós estamos a fazer e não sermos nós que estamos constantemente a dizer tenho uma peça nova, tenho um projeto novo, quero desenvolver. Portanto, isto é todo um longo caminho que não é fácil, por isso é que grande parte diz não vais para artista porque é um caminho muito difícil. Não é um caminho fácil,
mas também é um caminho de grande realização pessoal. E nestes 20 anos teres conseguido convencer o teu pai a entrar num dos teus espetáculos foi uma vitória? Não foi muito difícil, foi muito curioso, porque na altura eu convidei o meu pai e depois percebi que a minha mãe tinha ficado com muitos ciúmes dela também não ter entrado. Mas curiosamente, eles estão sempre presentes, ou quase sempre, porque são eles que executam os figurinos, a confecção dos figurinos da maior parte dos espetáculos. Ou grande parte das peças, não todos, por exemplo, no Corpo Clandestino há uma secção que são eles que fizeram, outra que são coisas que fui comprando. Mas eles acabam por estar sempre presentes também nos objetos artísticos. E falando precisamente deste espetáculo Corpo Clandestino, o que é que podes dizer sem dar assim tudo ao Eu nunca dou espectador? tudo, até dou muito pouco e às vezes as pessoas ficam sem perceber muito bem sobre o que é o espetáculo, querem que eu faça uma descrição muito detalhada daquilo que acontece em cena, o que é muito triste, porque acho que a dança não é para ser explicada. Às vezes pedem-me, mas descreva o espetáculo. Eu disse, se fosse passível de ser descrito, eu tinha escrito um livro e não tinha feito um espetáculo de dança contemporânea. A dança é para ser vista. Portanto, primeiro por aí. Portanto, é impossível de se descrever. Agora, eu posso dar mais informações sobre o que é este espetáculo. É um espetáculo que tem 7 intérpretes e começo por eles, porque eles são mesmo a gênese do que é o projeto. 7 intérpretes que, à partida, não assumem um padrão. E a partir do momento que não há um padrão, não há uma norma. E então são 7 corpos não normativos, podemos dizer assim, porque não há nenhuma norma. Mas em cena não há nenhuma norma. E em que temos corpos, desde pessoas com nanismo, muito pequenos, pessoas muito altas, um corpo negro, que apesar de parecer que é normal, ainda não é normal estar em cena. Temos um corpo trans, temos um corpo sem membros, temos um corpo que é mais volumoso do que aquilo que nós estamos acostumados, ou quais são os nossos padrões, se existem padrões, que existem, porque a sociedade está formatada nesse sentido. Portanto, podemos ver em cena logo um conjunto de 7 peças singulares, físicas, singulares, muito distintas daquelas que estamos habituados a ver num espetáculo de dança contemporânea. E o grande conflito deste espetáculo é perceber como é que estas pessoas que não representam a norma conseguem dançar num espetáculo de dança contemporânea tão capazes quanto os outros todos. E isso é a grande questão deste espetáculo, é como é que podemos mudar o paradigma, podemos mudar as coisas e dar foco a outro tipo de corpos em cena, que eu chamo corpos clandestinos, eu chamo corpo clandestino. E o corpo clandestino não é este corpo que não está legal, se podemos dizer assim, porque uma pessoa é clandestina quando não tem os documentos, não é legal. Portanto, este corpo é clandestino porque vive na sombra, não pode se assumir legalmente. É um corpo que é composto por estes 7 corpos. Portanto, em cena o que vemos é quase como se fosse um corpo único, composto por estes 7 elementos, que eu às vezes costumo dizer que são 7 peças de 7 puzzles distintos, e que eu tento encaixá-las e conformar uma imagem nova que não existe, porque eles vêm de peças de puzzles diferentes. E esta imagem que estamos a construir é completamente original nesse sentido e nunca foi vista, porque eles nunca estiveram em articulação antes. E o espetáculo é exatamente isso, é esta articulação destes corpos entre si, que vão passando por diferentes situações, em momentos às vezes muito de confronto direto com o próprio público, da exposição, quase de presença também, de dizer estamos aqui e agora. Mas é um espetáculo duro, acima de tudo. Não é um espetáculo fácil para quem o vê. Isso posso dizer porque já foi apresentado e sei quais são os comentários das pessoas que o veem, porque há momentos que nos deixam ficar sem ar ou com o coração na boca durante algum tempo, porque somos confrontados com imagens que achamos que não existem, porque exatamente estas pessoas estão escondidas e não fazem parte do nosso cotidiano, porque se fizessem parte nós já estaríamos habituados a estas realidades e não ficaríamos tão surpresos ou tão chocados como algumas pessoas ficam quando são confrontadas e rejeitam quase. E o que eles mais ouvem que é coitadinho, ou olha para não sei quê, sem se colocarem do outro lado e pensarem que do outro lado está uma pessoa que tem um cérebro, um pensamento, tem emoções e sensações também.
e que, quando estamos a olhar para ela, não estamos a pensar dessa forma. É muito curioso, só um parênteses, eu falo muito. Portanto, há um parênteses porque nós fizemos em Lisboa, eu fiz uma exposição comemorativa dos 20 anos, de fotografias, comemorativa dos 20 anos do percurso, e fizemos umas performances, eu fiz umas performances com esses 7 intérpretes. E o Paulo Azevedo, na performance, a certa altura, dizia uma coisa que para mim foi muito marcante, porque há sempre esta pergunta de qual é a dificuldade maior que ele encontra nas acessibilidades, ter escadas, não ter escadas, e ele diz que a maior dificuldade é tentar mudar a mentalidade das pessoas, porque os edifícios vamos mudando. Agora, a forma como as pessoas olham para ele isso não consegue mudar. E é a forma como nós olhamos para o outro, porque aí reflete logo tudo. Ele consegue perceber que se estão com este lado de ai, coitadinho, ai, que pena, ou se é uma pessoa normal e tratá-lo como uma pessoa normal, porque é isso que a pessoa é, não tem membros. Não estamos habituados a ver uma pessoa sem membros. Não estamos. Devemos começar a vê-las mais, porque elas existem. E quando começarmos a ver mais pessoas, já não vamos ter esse impacto tão forte. Sentido, a arte em geral, e neste caso a dança em particular, pode funcionar como uma arma para combater algumas coisas. A cantiga é uma arma, portanto, já dizia o José Mário Branco, e eu acho que, sem dúvida, a cantiga, a dança, tudo aquilo que colocamos em cena, eu costumo dizer mesmo, é um gesto político. Portanto, eu estou a tomar uma posição política, a escolher as pessoas que escolho para estar em cena. E às vezes não preciso estar com uma bandeira, nem preciso de anunciar, e é isso que eu gosto mais de fazer. Eu não gosto de dizer que vou fazer, eu gosto de fazer, e já está. E está lá. E agora quem quiser ler isso, porque está lá, muito claro, quem quiser não vê dessa forma, mas eu colocar um corpo trans em cena, também estou a dar visibilidade a uma realidade social que muitas vezes não tem lugar em cima de um palco. E para terminar, porque és de Guimarães, tenho que te perguntar, ao longo destes 20 anos, que mudanças é que vês a nível cultural na cidade? Tantas, mas tantas. Posso perguntar desde 20 anos ou desde 1994, quando começaste, efetivamente. Exato, aqui na relação com Guimarães começa um bocadinho antes. Não, há muitas mudanças. Este espaço não existia. Eu vinha aqui a este lugar apanhar flores para os ensaios do Vila Flor, que aconteciam ali ao lado, quando estávamos a fazer os espetáculos A Grande Serpente, que foi ensaiada ali e que o ano passado teve uma reposição 28 anos depois. Este espaço era o Horto de Camarária, portanto este sítio não existia. E não é só os equipamentos culturais que mudaram, acho que há muito trabalho feito também na comunidade, por muito que às vezes eu acho que ainda continua esta ideia de que há muito mais a fazer, ou fez-se ainda muito pouco. Claro que se pode sempre fazer muito mais. Podemos estar sempre a queixar, e que podemos, é como na cultura, é subvencionada, nós precisamos mesmo de ter mais dinheiro. Provavelmente era preciso ter mais grupos de teatro, ter uma ligação maior com o território, mas eu acho que esse trabalho tem vindo a ser feito. Eu acho que às vezes as pessoas também não chegam lá, não têm conhecimento e depois falam sem saber, e isso para mim é muito aborrecido, às vezes, perceber que as pessoas falam sem perceber o contexto, sem perceberem o que é o trabalho que as estruturas fazem, o que é que está a ser feito no território, e depois não se aproximam e o comentário... Isso já era uma coisa que acontecia em Guimarães, que é esta mania que existe de falar dos outros quando estão a fazer, e ninguém fazer nada. E isso eu deixo muito claro, porque era uma coisa que já existia e eu acho que ainda continua a existir. E até vou dar um exemplo muito claro, que há uns tempos encontrei no Facebook uma grande polémica porque o Centro Cultural Vila Flor não acolhia um espetáculo de uma pessoa mediática que aparece na televisão e que não acolhia esse espetáculo. E que então era um espaço elitista. E eu fiquei bastante revoltado, confesso, porque nessa altura eu tive com um espetáculo aqui no auditório em que o preço do bilhete era 2 euros. Era um espetáculo que estava integrado nas práticas artísticas para a integração social e o auditório não esteve cheio. E o preço do bilhete era 2 euros.
Eu acho que mais acessível que 2 euros não existe. Mas o preço do bilhete desse espetáculo, dessa pessoa que é mediática, não é 2 euros. É bastante mais. E eu queria perceber onde é que está a acessibilidade. Se é pagar 15 euros para ver um espetáculo de uma pessoa que aparece na televisão, ou se é pagar 2 euros para vir ver um espetáculo de grande qualidade, que já circulou no país todo, que levanta questões muito pertinentes, e que o preço é 2 euros. Portanto, onde é que está? Aqui eu deixo mesmo claro, porque às vezes temos a mania de falar sem conhecermos o que é que está a acontecer. E o que é ser acessível? É pagar 2 ou 15? Isso é o que eu pergunto.